Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. O meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos começar a falar sobre a doença de Addison. Já ouviu falar sobre essa doença? Se não, então fica ligadinho aqui para que eu vou explicar o que é essa doença. Nesse vídeo nós vamos entender o que é a doença de Addison, vamos entender as causas que provocam a doença. Vamos entender a diferença de insuficiência adrenal primária e secundária e vamos entender a fisiopatologia da doença. Então já deixa o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo que isso nos ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdo. Então vamos entender o que é a doença de Addison. A doença de Addison nada mais é do que uma insuficiência adrenal primária de forma adquirida. Tá? Por exemplo, numa insuficiência adrenal primária, quando existe um processo autoimune causando a condição, nós denominamos isso essa insuficiência adrenal primária de doença de Addison. Essa é uma situação de emergência, que embora seja uma doença rara, é potencialmente fatal. E como ela ocorre? A doença de Addison ela ocorre devido à destruição bilateral do córtex adrenal, ou seja, dos dois lados da adrenal. Consequentemente, essa destruição ela resulta em diminuição dos hormônios adrenocorticais, que podem incluir cortisol, aldosterona e também os andrógenos. Tá? A doença de Addison geralmente se apresenta com deficiência de glicocorticoides, seguidos de deficiência de mineralos corticoides. Ela também pode apresentar-se de forma aguda, muitas vezes encadeada por doenças intercorrentes, sendo que a insuficiência adrenal ela depende da taxa e extensão do envolvimento da função adrenal, ou seja, o quanto dessa glândula adrenal está sendo comprometida. A causa mais comum da insuficiência adrenal primária é a adrenalite autoimune, e é exatamente nesse momento que a gente diz que o paciente ele tem a doença de Addison, porque é uma forma adquirida, tá? Essa adrenalite autoimune, geralmente ela está associada a níveis elevados de anticorpos 21 hidroxilase. Então, falando um pouquinho sobre a etiologia, ou seja, as causas da doença. Além disso, nós vamos falar o que é a insuficiência adrenal primária e a insuficiência adrenal secundária. Então, a doença de Addison ela ocorre devido à incapacidade do córtex adrenal de produzir hormônios adrenocorticais adequados. E como a gente já viu, ela é causada pela insuficiência adrenal, né? Essa insuficiência adrenal é classificada como insuficiência adrenal primária ou insuficiência adrenal secundária, né? Lembrando que a doença de Addison é causada por uma insuficiência adrenal primária, tá? Então vamos entender o que é a insuficiência adrenal primária. É qualquer processo de doença que cause lesão direta ao córtex adrenal. Ela pode ser causada por vários fatores, né? Um deles é os processos autoimunes, então ocorre uma destruição autoimune das glândulas adrenais. Essa, como a gente já viu, essa é inclusive a causa mais comum da doença de Addison. Também pode ser causada por infecções, isso inclui sepse, tuberculose, citomegalovírus, HIV, histoplasmose e a sífilis. Também ela pode ocorrer devido à infecção de blastomicose, que inclusive é a causa mais comum aqui na América do Sul. Tá? Também ela pode ocorrer devido a uma hemorragia adrenal, né? As hemorragias adrenais bilaterais elas podem ser precipitadas por coagulação intravascular disseminada, por trauma, por meningococcemia e também por processos neoplásicos. Tá? Também pode ocorrer devido à infiltração. A infiltração adrenal ela ocorre na hemocromatose, na amiloidose e também em caso de metástases. Tá?
ela pode ser causada por medicamentos. Então, tem certos medicamentos que eles podem provocar insuficiência adrenal, ali bloqueando a síntese de cortisol. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre os medicamentos utilizados na síndrome de Cush, né, que é o vídeo passado, vou deixar aqui no card também, que a doença de Cush é o excesso de cortisol. Então, esses medicamentos eles reduzem a concentração ali, a produção de cortisol, né? Como é o caso do cetoconazol, que ele inibe as enzimas adrenais, né? O etomidato, que inibe ali seletivamente a enzima 11-beta-hidroxilase, que é a enzima responsável por converter o desoxcortisol em cortisol. E também a insuficiência adrenal primária pode ter outras causas, né, como a sarcoidose, o linfoma, os distúrbios genéticos, como é o caso da hiperplasia adrenal congênita e da leucodistrofia adrenal, tá? Então, nós já explicamos o que é a insuficiência adrenal primária. Vamos entender o que é a insuficiência adrenal secundária, embora a doença de Addison ela não possa ser causada por isso, tá? Então, a insuficiência adrenal secundária ela ocorre com mais frequência devido à administração de esteroides exógenos, né? Quando você toma o medicamento, quando você toma ali os corticoides, isso resulta na supressão, né? Essa administração excessiva ocorre ali na supressão da síntese de ACTH, ou seja, a hipófise ela não realiza a secreção de ACTH. Consequentemente, isso resulta em uma redução na produção de glicocorticoides. No entanto, a secreção de mineralos corticoides, incluindo a aldosterona, ela permanece em níveis relativamente normais, tá? A insuficiência adrenal secundária ela é mais comum do que a insuficiência adrenal primária, e esses sintomas ocorrem geralmente após a descontinuação de forma abrupta de esteroides, tá? Por isso que é muito importante ali o paciente que faz uso de corticoides por um longo período, né? A gente sabe que tem doenças que precisam utilizar os corticoides por muito tempo, né? Como é o caso da asma, por exemplo, né? Ou pessoas, né, pacientes que precisam utilizar doses altas de corticoides, o que a gente aconselha é não parar de uma só vez o tratamento, né? As doses elas precisam ser reduzidas ali de forma progressiva, né, ao longo de alguns dias, e é o que a gente chama de desmame de corticoides, né? E por último, nós vamos falar sobre a epidemiologia e a fisiopatologia. Esse é um vídeo um pouco mais curto do que geralmente eu gravo, tá? Mas esse assunto a gente vai dividir em 3 vídeos. Esse vídeo dando uma introdução do que é a doença de Addison. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os diagnósticos, né? Como é feito o diagnóstico da doença. E por último nós vamos falar sobre o tratamento. Então, fique aqui ligadinho, fique acompanhando o nosso canal que vai ter mais conteúdo para vocês, tá? Então, falando sobre a epidemiologia, a doença de Addison é um problema raro, né? Como eu falei, a incidência ocorre de 0,6 a cada 100 mil habitantes por ano, né? Então, é bem pouco. O número total de pessoas afetadas por essa condição em um determinado momento ele varia ali de 4 a 11 casos a cada 100 mil pessoas. E nos adultos, a idade comum de apresentação é de 30 a 50 anos, tá? E essa é uma doença que é mais comum em mulheres do que em homens. Falando um pouquinho sobre a fisiopatologia. Então, a fisiopatologia, a insuficiência adrenal ali na doença de Addison, ela provoca a diminuição na produção de cortisol, seguida pela diminuição de aldosterona. Essa diminuição do cortisol e da aldosterona, ela vai resultar em uma elevação dos hormônios adrenocorticotróficos, que é o ACTH, e os hormônios estimulantes dos melanócitos, né, devido ali à perda da inibição do feedback negativo. E dessa forma nós finalizamos a primeira parte falando sobre a doença de Addison.
Na semana que vem, vamos falar como é feito o diagnóstico da doença. E mais uma vez eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. E lembrando que nós temos outros vídeos disponíveis no canal para vocês, então acesse o canal. Os vídeos eles estão disponibilizados em playlist exatamente para auxiliar vocês a acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver qualquer dúvida também, pode deixar nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo. Então até semana que vem, pessoal, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.